desafio. Mas tá chegando a hora. 10h36. Olha, em Campinas, a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor vai promover no próximo mês de março o curso Protegendo Nossas Crianças e Adolescentes, a importância da lei Henri Borel no combate à violência. Henri Borel, você se lembra, um caso que ganhou uma enorme repercussão e que acabou se tornando lei em 2022, num projeto que, inclusive, é tratado por alguns especialistas como a oportunidade de ser, talvez, a Lei Maria da Penha, como tem o combate na violência contra a mulher, para a violência contra as crianças e adolescentes. Esse curso vai acontecer a partir do dia 6 de março, voltado para os servidores municipais, e será ministrado pela delegada Terezinha de Carvalho, formada em Direito, primeira delegada titular da Delegacia de Polícia da Mulher de Campinas e que atualmente compõe a equipe do Departamento de Apoio à Gestão e Projetos Integrados da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Delegada Terezinha, nossa convidada aqui no Manhã Bandeirantes, está no nosso estúdio aqui em Campinas, no Jardim São Gabriel, a quem agradecemos, doutora, pela atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite. Muito bom dia para a senhora. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes, aos técnicos aqui, aos sonoplastas, né? Não sei se é esse nome que ainda chama, né? E dizer que, assim, é muito gratificante estar aqui nos estúdios da Band, onde um dia já fiz parte, até como a jornalista, apresentadora. Muito Conhece bom, bem a casa. Doutora aqui também é autora do livro Memórias de um Delegado de Saias, uma biografia corajosa. E, inclusive, Tiago Prudente nos presenteou aqui com 2 exemplares autografados. A partir de segunda-feira, doutor, estarei de férias e esse será o livro que vou abrir as minhas férias com a leitura, viu? Muito obrigado pelo presente. Espero que goste, né? Porque toda a autobiografia é importante porque as pessoas conhecem as pessoas públicas pelo que elas ouvem dizer, né? E quando você escreve a sua própria história, você conta muito dos bastidores. Então, esse livro reflete não a delegada da mulher, mas a mulher que um dia se tornou delegada no meio de um ambiente tão machista como é o meio policial. Com relação a esse projeto, essa iniciativa de um curso para falar sobre a Lei Henri Borel. Primeiro, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que essa lei prevê e qual a importância dela na aplicação do dia a dia na proteção das crianças e adolescentes. Exatamente. A Escola de Governo, ela está, na verdade, agora, neste mês de março, abrindo 2 cursos que dizem respeito diretamente à questão da violência contra a mulher. E a Lei Henri Borel, que, como você bem disse, Heitor, aí na introdução do programa, ela é vista, é conhecida como a Lei Maria da Penha para criança e adolescente. Porque as crianças e adolescentes, direta ou indiretamente, são vítimas da violência doméstica. Porque se nós levarmos, por exemplo, a questão da violência psicológica contra crianças e adolescentes, toda vez que a violência entre os pais ou outros membros da família se instala dentro do lar, essa criança é uma vítima em potencial da violência doméstica, né? Ainda que de forma indireta, sofrendo as consequências dessas contendas, que são traumáticas, né? Qualquer violência doméstica, psicológica, física, patrimonial, moral, sexual, ela é traumática. A Lei Henri Borel, ela surgiu, como você bem disse, por conta do garoto lá do Rio de Janeiro, enteado de um vereador que era um médico, veja só, e que deu entrada no hospital com muitas lesões e que se investigou e se apurou que foi por maus tratos, né? Foi por agressão mesmo. Talvez até dentro da linha da correção, né? Tipo assim, não faz o que eu quero e bate e agride. Esse menino barbaramente espancado, ele representou aquilo que em Campinas um dia nós também vimos no caso do menino do tambor. Não sei se vocês se lembram. Cobrimos essa história também. Então, quando Campinas, através do governo Dário, da secretária Eliane Jocelaine, do Fábio Custódio, me deram a oportunidade de apresentar esse curso, eu fiquei muito feliz, porque eu sou uma daquelas que está sempre criticando o fato de uma criança
ser levada a um distrito policial quando a mãe vai fazer ocorrência. Eu acho uma violência extrema uma criança ter que participar do momento da ocorrência, por exemplo. Então, quando a lei Henri Borel vem e diz quais são os crimes e traz alterações importantes no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei, além dela criar mecanismos de combate à violência e à prevenção contra a violência doméstica e familiar de crianças e adolescentes, ela também traz uma atualização importante no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a nossa Bíblia, né, na condução das políticas públicas nesse setor. E também altera a lei das diretrizes, né, de todas as repartições públicas que atuam na assistência, na prevenção e no combate da violência contra a mulher. E essa lei é dura e ela traz coisas importantes. Por exemplo, as medidas protetivas, que já existem no ECA, mas ela vem e traz na linha da Lei Maria da Penha, né? Então, possibilitando aí que até o Conselho Tutelar amplia bastante as atribuições do Conselho Tutelar, porque o próprio conselheiro tutelar pode pedir essa medida protetiva de afastamento, independente, inclusive, de ocorrência policial, como, aliás, é hoje a violência contra a mulher também. Então, essa lei traz algumas inovações importantes e chamando a responsabilidade da sociedade, porque se uma pessoa tiver conhecimento, alguém da família ou algum vizinho ou qualquer profissional tiver conhecimento que uma criança ou adolescente sofre violência doméstica e familiar e não denunciar, essa pessoa vai responder por um crime, que é omissão de notificação. Então, o não se cale na lei Henri Borel é crime de 6 meses a 3 anos de prisão. Contextualizando, para quem está chegando agora também no nosso Manhã Bandeirantes, muito bom dia, obrigado pela sua companhia. O caso Henri Borel é uma referência à morte do menino Henri Borel, que foi em março de 2021. Estava no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros, que está presa pela negligência, e pelo padrasto, médico e vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, que também está preso pelo homicídio. Tiago Prudente, a doutora Terezinha, delegada Terezinha, a doutora e um nome muito conhecido aqui, inclusive muita gente já, doutora, mandando mensagem aqui, falando sobre a senhora, lembrando Obrigada, também dos tempos aqui de rádio. E está conosco aqui no Manhã Bandeirantes para falar sobre esse projeto, esse curso que Campinas terá para os servidores municipais a respeito da lei Henri Borel. Doutora, queria perguntar, primeiro agradecer pela presença aqui no Manhã Bandeirantes e questionar, primeiro, a importância da capacitação dos servidores sobre essa legislação e um segundo ponto, quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, ainda hoje a gente percebe uma certa dificuldade na aplicação. Muitas vezes a mulher, se ela não vai numa delegacia especializada da mulher, ela sofre muito para conseguir, por exemplo, que a lei seja automaticamente implantada. E a gente vê muitas vezes que é uma falta de preparo de quem está atendendo ela ali na ponta. Diferentemente quando ela vai numa delegacia da mulher que é especializada nesse atendimento. Na lei Henri Borel, quais são os desafios para que essa aplicação seja feita de forma efetiva? Porque, por exemplo, no caso de uma omissão, alguém não denunciou uma criança que está sofrendo maus tratos. Qual que é o desafio para conseguir identificar que a pessoa se omitiu e não denunciou? A polícia também vai precisar de qualificação, o Conselho Tutelar também para entender essa nova lei, essa nova adequação no Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu estou usando aqui o exemplo da Lei Maria da Penha, porque também foi uma adaptação a partir daquela aprovação daquela lei. A delegada sabe melhor do que ninguém sobre isso, porque coordenou a Delegacia da Mulher, ainda embrionário, não o tamanho que tinha hoje, eu acho que sabe bem como foi esse processo, né? Tiago, de fato, você fala em algo muito importante, desafios, né? Eu costumo dizer que o Brasil, ele é ávido para criar leis, né? Nós temos uma Constituição aí que extrapola
um número de artigos e títulos assim de qualquer lugar do mundo. E na prática a gente não vê concretizar. Outras leis brasileiras também são assim. A própria Lei Maria da Penha, que já vai completar aí 18 anos de existência, né, em agosto, ela também não é aplicada na sua íntegra. Por quê? Porque nós não temos até hoje os instrumentos que ela determina que devam existir para que essa lei tenha eficácia. Então não adianta ter a lei sem ter equipamentos públicos, né, para atender a mulher. Você falou em delegacia da mulher, pegando o gancho aqui, porque você vai ver que tem tudo a ver com a lei Henri Borel. Quantas delegacias da mulher nós temos no Brasil? Né? Nem 10% dos municípios ainda tem delegacias da mulher, que vai completar 40 anos de existência. Nós estamos falando de quase meio século da criação das delegacias da mulher. Se você olhar Campinas e aqui no entorno, você vai encontrar algumas delegacias da mulher, mas pouquíssimas. As mulheres ainda não têm esse primeiro equipamento público prometido pela Lei Maria da Penha. Aliás, a Lei Maria da Penha é até posterior à criação das delegacias da mulher, né? Eu, quando vim para ser a delegada da mulher, eu não tinha um instrumento legal para trabalhar. Daí vem a fama de brava, que vocês conhecem, que esse livro conta bem aí, né? Que prendia os homens, batia nos homens, até arrancava os cabelos dos homens. O que é lenda, o que é verdade, doutora? Esse livro revela. Você prometeu ler nas férias, Heitor. Vou trazer a informação, então, aqui em março e recomendar o livro também. Então, respondendo aí ao Tiago, a Lei Maria da Penha ainda não tem os instrumentos. A própria rede de atendimento à mulher, e eu vou dar como exemplo Campinas. Campinas é uma metrópole onde a própria rede, que tem essa função de proteção, de encaminhamentos, ela ainda é muito singela, digamos assim. Não há plantões de 24 horas de psicólogas, assistentes sociais. O SEAMO, que é um órgão que eu criei como vereadora, ainda não funciona 24 horas, não está na periferia, não consegue atender a demanda do número de mulheres. Então, a Lei Henri Borel também vem nessa linha. Inclusive, num dos artigos, ela fala da criação de delegacias especializadas de atendimento a crianças e adolescentes vítimas, não autores de crimes. E crianças e adolescentes vítimas e também crianças e adolescentes testemunhas. Olha que interessante. Esta lei protege não só a criança que é vítima, mas quem é testemunha daquele crime. Inclusive permitindo que alguns denunciantes tenham até proteção da polícia ao fazer a denúncia. Então, a lei Henri Borel, ela até avança em relação a Maria da Penha. Então, nós teríamos que ter delegacias de proteção à criança e adolescente em todos os municípios e mais, funcionando 24 horas. A Delegacia da Mulher em Campinas levou mais de 20 anos para funcionar 24 horas. Então, estes são os desafios. Outros desafios: centros equipados, especializados em atendimento à criança e ao adolescente. Essa lei já tem 2 anos. Nós não temos no Brasil ainda mais que 1 ou 2 centros já criados, porque a lei passou a vigorar, ela vai completar 2 anos em maio agora, né? Então, nós não temos ainda sequer esses centros de atendimento. Respondendo ainda ao Tiago. Aliás, ele fez um interrogatório, né? Tiago, isso a senhora conhece. Pergunta, porque você me mandou aí um elenco de perguntas. Então, por exemplo, como capacitar policiais? Eu sou professora da Academia da Polícia Civil de São Paulo, já tem 35 anos. Todos os policiais que fazem o curso da escola, da Academia de Polícia Civil, saem de lá capacitados para atender adequadamente e com todos os preâmbulos da Lei Maria da Penha. Existem várias palestras e aulas direcionadas à formação do policial. Então, não é falta de capacitação. O grande problema da violência contra a mulher está no machismo. E lá dentro da polícia nós temos também pessoas que ainda continuam com a ideia de que tem mulher que merece apanhar, né? E se não fosse a fiscalização das redes sociais, da mídia, a situação seria muito pior. Então, o desafio é capacitar os funcionários públicos em Campinas. Uma coisa, viu, Heitor, Tiago? Dizer aos nossos ouvintes, todos os profissionais da área da educação, da saúde,
de qualquer área que trabalhe com criança e adolescente pode se inscrever neste curso. A secretária Eliane Jocelaine, ela abriu a possibilidade da população fazer esse curso. É gratuito, são 5 encontros, né? E as pessoas podem se inscrever pelo portal da Escola de Governo, pelo portal da Prefeitura, lá na página dos cursos direcionados aos funcionários. E olha, é tão importante que se uma pessoa tem uma escola particular, ela precisa conhecer a Lei Henri Borel, porque ela pode responder, sim, por crime de omissão de notificação. Se, por exemplo, ela chamar os pais e tiver uma conversa e achar que advertiu, não compete a ela. É crime de ação pública. Pode fazer a parte administrativa, mas nunca tentar resolver no âmbito da escola. Então, as pessoas que trabalham com a educação, a saúde, mesmo na área privada, estão convidados a fazer esse curso. E a Escola de Governo também pode disponibilizar. Tenho certeza que a visão da nossa secretária é essa, que quanto mais pessoas tiverem conhecimento da lei, melhor para encarar os desafios aí colocados pelo Tiago. As inscrições estão abertas pelo portal cursos.campinas.sp.gov.br. Repetindo, cursos.campinas.sp.gov.br, um curso presencial. A primeira ação será no dia 6 de março, né, doutora? Sim, 6 de março. sim. 6, 11, 13, 18 e 20 de março, das 8 da manhã às 8 da noite, na sede da escola, que fica na rua José Paulino, número 1399. 10h53, doutora Terezinha, sempre que estamos falando de período eleitoral, não tem como não perguntar para a senhora com relação ao seu nome, conhecido em toda a cidade, vereadora, candidata a prefeita na última eleição pelo PTB, candidata a deputada federal na última eleição pelo Patriotas, dois partidos que inclusive se fundiram e se tornaram o Partido da Renovação Democrática. A senhora continua afiliada ao agora Partido da Renovação Democrática e será candidata a prefeita? Olha, eu não estou mais filiada a esse novo partido que surgiu, né, que é o Partido da Renovação Nacional. Não estou mais filiada a esse partido, porque a experiência que eu tive de presidência de partido, embora pequenos, né, o PTB era um partido muito grande, e quando eu me filiei, o grande ícone do PTB era o Campos Machado, né, em memória do qual até eu quero lembrar o valor que ele me deu enquanto candidata a prefeita de Campinas, né, me deixou decidir. E não veio aquela coisa de engolir. Todas as decisões ele dizia, delegada, fulano me ligou, quer uma junção, quer o apoio, quer a senhora como vice, mas a senhora decide aí. Isso para mim foi uma experiência muito rica na política. Então, a experiência de ser presidente de partido, eu não consegui me realizar enquanto candidata a prefeita. Por quê? Porque é um mundo, é um universo para uma mulher que não tem, eu falo que não tem painho, né? Não tem alguém que indique. Eu não sou casada com nenhum homem famoso, não sou casada com um homem rico, não sou do interesse de determinados grupos econômicos e financeiros. Eu tenho uma carreira na política construída por mim, pela minha trajetória, pela minha história, pela minha constituição moral, inclusive. Então, é muito difícil você sair candidata. Tanto é verdade, Heitor, que eu, quando saí candidata a prefeita, eu tinha um apoiador que acreditava muito em mim. E ele praticamente me abria as portas para me tornar assim candidata a prefeita, me apresentava para grupos, para as famílias, para as pessoas. E ele teve um infarto um mês antes de começar a minha campanha. Então ninguém nem sabe, né, que eu fiz uma campanha de prefeita na raça, sem tempo de TV. Eu tinha 11 segundos. Os meus concorrentes tinham 1 minuto, né, de TV e de rádio, que é importante, sim, no período eleitoral. Quanto a vir a ser candidata, eu ainda não tenho isso muito claro, porque, veja bem, candidata a prefeita, eu já vi que eu precisaria ter alguém que falasse, não, ela é nossa candidata, um partido importante que assumisse a postura de ver no que eu poderia ser diferente. Aliás, eu acho, é muito triste
se neste ano Campinas não tiver nenhuma mulher candidata a prefeita. Acho um retrocesso, né? Campinas... Por enquanto, não tem, né? Não tem, né, delegado? Por enquanto não tem. Por enquanto não sabemos. Mas pode acontecer, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. Como dizia Ulisses Guimarães, né? Política é que nem nuvem. Uma hora você olha tá de um jeito, outra hora você olha tá do outro. Eu estou filiada hoje ao Partido Progressista. Quero mandar um abraço aqui. Ai, que legal, ó, mandando abraço, né? Fica à vontade, doutor. Coisa de radialista, porque eu tinha 13 anos quando eu comecei minha carreira como radialista, tá aí no meu livro. E o Brandão, então, me convidou para vir para o Partido Progressista, mas eu não tenho ainda definição se venho candidata a vereadora, a prefeita, vice-prefeita, enfim, essa construção depende de como as nuvens da política vão se comportar. Mas eu estou à disposição do partido, não tenho vaidades de dirigir um partido, porque eu sei que isso é muito difícil, porque as pessoas que entram na política, nem todas estão interessadas realmente numa mudança, né? Mas o Partido Progressista é o que me pareceu mais adequado à minha personalidade. Porque, veja bem, nessa polarização, eu ia dizer polêmica, porque é polêmico, nessa polarização entre direita e esquerda, onde fica a delegada Terezinha? Eu sou uma mulher que sempre defendeu os direitos da mulher, então eu sou feminista. Mas pregaram um padrão para as feministas totalmente fora da realidade, que feministas são mulheres, são as Liliths da Bíblia, né? As Liliths da Bíblia, que é aquela personagem da mulher fatal, da mulher perigosa, da mulher que quer ser superior ao homem. Nunca o feminismo quis ultrapassar o que é o homem, até porque a gente ama e respeita todos os homens. Eu falo que eu casei 3 vezes, as 3 vezes com homem. Então, se eu não valorizasse os homens, não gostassem dos homens, na verdade, eu seria a primeira a sair fazendo um discurso contra eles. Não, eu me insurjo contra machistas, que não aprenderam ainda que o papel da mulher na sociedade mudou. Então, não tenho ainda essa clareza se venho, primeiro, se venho candidata. Segunda, se venho a quê? Porque aí eu já passo a ser um soldado de um partido, que hoje está na base de apoio do governo Dário. Então, o Progressista, para mim, é um partido de centro-direita, que é o que quando eu fui para o PTB. De repente, o PTB virou direita radical com o novo dirigente que entrou, com o Roberto Jefferson, que eu não podia mais voltar atrás, eu estava no partido, não tem esse negócio de falar, olha, vou sair por outro partido. Não, a lei eleitoral determina prazo para você ficar, para você se filiar e concorrer e ter uma legenda para determinado cargo. Então, não tenho ainda essa clareza. O que eu tenho em mim é que, assim, eu já sou a terceira idade, né? Eu sou uma pessoa que ainda, apesar da idade, eu ainda tenho muito para plantar, porque tudo que eu plantei germinou, mas não na velocidade, na importância que mereceria. Tanto é verdade que, com tantas políticas públicas implantadas lá atrás, as mulheres hoje morrem muito mais assassinadas por violência doméstica, que é o feminicídio, do que no passado, quando não existia todo esse aparato de proteção à mulher. Então, vai depender do que o progressista deseja e também de como a política vai se movimentar daqui para lá, né? Tiago Prudente, delegada Terezinha, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Delegada, já que a delegada disse que ainda não sabe se vai ser candidata, prefeita, vereadora, eu queria que a gente tem uma eleição esse ano que é muito diferente da eleição de 2020, né? A eleição de 2020 a gente não tinha um candidato à reeleição. Quando a gente tem um candidato à reeleição, como o atual prefeito, a eleição sempre muda de figura, né? Porque você tem um candidato que está ali com a máquina, que tem todo o seu entorno, tem as obras para apresentar que fez ao longo dos 4 mandatos, e geralmente no Brasil há o costume de dizer que prefeitos ou um governador que faz um mandato que seja regular é reeleito, porque a população tem essa... geralmente faz isso. Em Campinas, os últimos prefeitos foram todos reeleitos em primeiro turno ainda. Jonas Donizete, Dr. Hélio foram reeleitos em primeiro turno na cidade. Eu queria que a delegada fizesse uma análise, porque hoje o PP faz parte da base do governo Dário. O prefeito se
está se cacifando bem para essa reeleição. E outra coisa, se nós não tivermos mulheres, qual que é a avaliação que a delegada faz disso? Porque na eleição de 2020 nós tivemos a Alessandra Ribeiro, do PCdoB, a senhora pelo PTB e a Laura Leal pelo PSTU. Mas há uma chance grande de não ter nenhuma mulher nessa composição para disputar a eleição. Pelo menos os candidatos que se apresentam agora, o atual prefeito, Pedro Torinho pelo PT, Rafa Zimbaldi pelo Cidadania, e a gente não vê nenhuma mulher figurando. Como é que a delegada avalia essa situação? Olha, vamos falar de reeleição. Eu hoje apostaria na reeleição do Dário, não só por conta da máquina, né? Mas pelo que ele tem apresentado. É óbvio que se há governo sou contra, sempre vai funcionar. Então, dos adversários apontarem o que não anda bem, faz parte do jogo, né? É um jogo de construção e desconstrução. Eu acho que o Dário, em relação à presença feminina, ele avançou muito, porque eu acho que de todos os prefeitos que passaram por Campinas, Dário é o que mais colocou mulheres no primeiro escalão. Nós temos várias secretárias municipais que são mulheres. E, aliás, eu tenho cobrado do Dário, vou cobrar aqui publicamente, cadê a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres? Porque é fundamental, mulher não pode ser equiparada àquele que precisa da assistência social. Não, as políticas públicas para mulheres não são para vitimar as mulheres, tratá-las como vítima, mas como eleitora, empreendedora e pessoa que paga imposto, que é mais de 50% da população. Então, essa Secretaria da Mulher, da qual eu luto já há muitos anos, eu acho que está tardando a acontecer. Eu vou falar a verdade. Eu cutuquei o Dário, falei, Dário, e aí, vamos criar a Secretaria, né, Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, ou de Defesa e Proteção das Mulheres, e o Dário falou, vamos, mas por enquanto não podemos aumentar custos. Então, eu tenho no meu radar essa necessidade, e tenho certeza que fará toda a diferença no governo de quem entrar. Aliás, nas eleições de 2020, no segundo turno, eu apoiei o Rafa Zimbaldi, porque ele tinha assumido comigo esse compromisso de criar a Secretaria da Mulher. Assumiu um compromisso, não só assumiu, como ele colocou no plano de governo dele. Esse foi o diferencial que, na época, me fez optar, então, pelo candidato Rafa Zimbaldi, que é um também que vem aí, tá aí, né, como pré-candidato aí na disputa. Eu acho que o Dário tem, sim, que continuar. Eu sou a favor da continuidade do Dário, porque eu acho que em 4 anos, talvez por isso em grandes cidades as reeleições aconteçam. Claro que a máquina influencia e muito, né? Mas você mesmo disse, Tiago, que em 2020 não foi um candidato, não foi a máquina, mas o Dário estava nesse grupo que tinha a máquina. O Dário avançou muito. Campinas é uma cidade com problemas assim inimagináveis e que por isso mesmo são alvo de muito ataque dos adversários. Eu não sei como a política vai seguir daqui para frente. Eu não tenho posições ideológicas, né, assim, firmadas. Eu não sou extrema direita nem extrema esquerda. Eu tenho críticas da direita, tenho críticas da esquerda, mas eu acredito que ainda existem partidos, e eu até recebi convite de um outro partido aí para sair, sim, candidata a prefeita, mas acredito que tem pelo menos 2 partidos aí na cidade que ainda não lançaram nomes e que dirão que terão candidatos próprios. Um deles é o Novo, por exemplo, né, que está aí dizendo que terá um candidato ou uma candidata aí disputando as eleições, mas cuja linha no segundo turno, também migraria para o Dário. Que o Dário está conseguindo se posicionar num partido de direita, mas não numa direita radical, porque ele tem como vice o PSB, né, de Vandão, de Jonas Donizete, e eleições municipais é isso, né? Você não pode ficar pensando em quem é o presidente para decidir as eleições municipais. Até porque, se o prefeito de uma cidade não tiver um bom relacionamento com o governo do estado, ele não vai conseguir realizar grandes obras para o município.
Porque as grandes obras não são das verbas que já estão no município, porque essas já estão todas comprometidas. Saúde, educação e tudo mais. Agora, se ele também não tiver um bom relacionamento com o presidente da República, aí a cidade é que sofre. E a gente tem visto isso. O Dário tem tido uma saia justa em algumas questões com o governo federal. Então, é importante que essa visão local seja prioridade nas próximas eleições. Bom, para a gente fechar, eu acho que se fosse fazer uma aposta aqui dessa entrevista, doutora, acho que a senhora vem candidata a vereadora para essas eleições. Olha, eu não sei se virei. Convite eu tenho, né? Tenho, aliás, de vários partidos, né? Mas eu não sei se como vereadora eu conseguiria implantar as políticas públicas que eu ainda quero para Campinas. Uhum. Então, é uma possibilidade, sim. Eu acho que as mulheres têm que se candidatar. Fica aqui o convite para as mulheres que quiserem se filiar ao PP, que é o partido que eu me encontro atualmente. Mas aquilo que eu disse a você, né? É tão difícil decidir, porque imagina se amanhã acontece comigo no PP o que aconteceu no PTB. Eu vou por uma linha, um partido de centro, né? Com todo o apoio, do nada o partido muda em Brasília e eu aqui na base, né? Não tenho o que fazer, não poderia jogar a toalha. Eu tive mais de 15 mil votos como candidata a prefeita, sem dinheiro, porque teve um candidato aí que teve pouco mais de voto que eu, mas tinha muito dinheiro para gastar. E eu, assim, eu acho que Campinas já me deu o que eu queria, né, na política, que é o reconhecimento como uma pessoa que conseguiu transitar por esse meio, né, e manter a sua integridade, ser respeitada. Eu sou muito grata, eu ando pelas ruas, eu me sinto mais reconhecida hoje de quando eu estava na ativa, na política, né, como vereadora, porque a gente também não tinha rede social, né, Tiago? Mas vocês dois estão fazendo paredão aqui comigo, entendeu? Normalmente quem interroga é delegado. Aqui você e o Tiago estão me pondo no paredão aqui. Eu prometo, assim que tiver uma decisão, se me decidir por ser candidata, porque eu estou, assim, muito feliz com essa, eu não diria passagem, mas esse meu ingresso, esse meu convite para trabalhar junto com a secretária Eliane Jocelaine, na escola de governo, porque eu sou professora. Então, além do curso em Riborel, em março também começa o curso da segunda turma de capacitação da Lei Maria da Penha. E deste curso que nós fizemos, nós criamos uma outra política pública, que é o Teatro da Oprimida, que é uma palestra participativa que o próprio agressor, o suposto agressor, ele interage, porque é importante trabalhar esse agressor, não só depois que ele foi identificado, condenado, mas antes dele praticar o crime, né? Então, eu estou gostando demais de ser professora, viu? Estou amando e acho que me realizo também com essas políticas públicas. Então, convido também os nossos ouvintes aí a se inscreverem, porque este curso também será aberto à população em geral. E outros cursos que a Escola de Governo tem, né? Eu estou maravilhada de poder prestar essa contribuição, porque todo esse aprendizado, ele não é só teórico, né? A minha passagem pela Delegacia da Mulher e depois como política, ele traz junto uma prática que às vezes as pessoas não querem ouvir. Maria da Penha hoje virou grife, todo mundo entende. Né? Todo mundo tem como bandeira atender a mulher. Né? Tem gente até que se oferece, não, olha, mulheres terão atendimento gratuito aqui nessa clínica ali e tal. Na prática não é nada disso. Muitas políticas públicas para a mulher, eu sou contra. E eu vou te dizer uma delas. Banco vermelho na praça, para chamar atenção para a violência contra a mulher. Isso virou grife. Quem criou esse projeto, hoje ele vende o projeto para as prefeituras. É igual aquele negócio do Amo Campinas, né? Campanha do X vermelho. Quantas mulheres fizeram um X vermelho na mão para ser atendida por violência doméstica? Ela tem um celular na mão. Isso também foi propaganda que levou o nome de uma farmácia. Companhia virtual nos pontos de ônibus. Consegue imaginar você olhando para uma telinha à noite num lugar deserto? Né? É até mais perigoso.
Então, sabe, há uma exploração, e na prática mesmo, que são os equipamentos públicos, a contratação de psicólogas, assistentes sociais, advogadas, para trabalhar nessa rede é fundamental. E eu acho que é isso que eu faria se eu voltasse com algum poder para a política, sabe? Dar mais valor às psicólogos, assistentes sociais, porque eles estão na ponta, né? Os professores são os primeiros que recebem denúncias, inclusive do tema, né, que seria aqui hoje, antes do paredão. Tá? Atenção, gente, tô no paredão aí desses dois meninos. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Terezinha de Carvalho, a delegada Terezinha, instrutora da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor de Campinas, que em março vai promover o curso Protegendo Nossas Crianças e Adolescentes, a importância da lei Henri Borel, que você pode se cadastrar agora pelo site cursos.campinas.sp.gov.br. Delegada Terezinha, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um grande prazer esse nosso bate-papo. Um bom dia para a senhora e sucesso nos próximos desafios. Muito obrigada, espero que você leia meu livro. Lerei já a partir de segunda-feira. E depois até me chame para dizer: doutora, que história é essa que a senhora dormiu com o cadáver? Porque isso está no meu livro. Gente, muito obrigada. Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite. Obrigada, Heitor. Obrigada aqui aos meninos, né, da técnica, não sei, os sonoplastas, como eu disse. E agradeço a toda Campinas, aos ouvintes e aqueles políticos de Campinas que, apesar da delegada Terezinha parecer assustadora, né? Porque é muito, assim, brava, determinada e muito fiel, assim, aos seus valores. Eu agradeço porque eu sempre digo, as mulheres podem avançar, mas devemos aos homens que também nos abriram as portas. Muito obrigado, a delegada